Olá, eu sou o Roberto Maciel. Estou aqui para lhe convidar, a partir de agora, para acompanhar os episódios do Fórum Harmônicas Brasil 2024. É o principal encontro de instrumentistas de harmônica no país. É importante ter o seu like, ter o seu compartilhamento desse trabalho, que é um trabalho que a gente já realiza desde 2005. É um trabalho bem de formiguinha em favor da expansão da harmônica, da expansão da gaita. A gente começa o Fórum Harmônicas 2024 com José Stanek, um dos principais músicos da harmônica em concertos do mundo. E é um prazer muito grande receber o Stanek aqui no Fórum Harmônicas já pela terceira vez. O Stanek esteve aqui no grupo que em 2005 abriu o Fórum Harmônicas. Em seguida, ele participou tocando com a orquestra da Universidade Estadual do Ceará, regida pelo maestro Alfredo Barros. E agora está aqui com a gente mais uma vez, falando de novas conquistas que a harmônica brasileira está obtendo no mundo. Gostaria de convidar também você para acompanhar os outros episódios que terão Vitor Lopes e Chime Monzon. E a gente encerra o Fórum Harmônicas Brasil com um show de Natanael Pereira, acompanhado de Rebeca Câmara. Fique com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma edição do Fórum Harmônicas Brasil, a edição 2024, de um evento que se iniciou em 2005, presencialmente, veio evoluindo, mudando de formato, e agora nós estamos no formato digital desde a época da pandemia e com resultados excelentes, sobretudo pelo fato de a gente estar conseguindo expandir muito mais as discussões sobre gaita, sobre a harmônica, sobre um instrumento que é tão importante para a nossa música, para a música brasileira. E hoje a gente tem o grande prazer de trazer José Stanek, meu caro amigo José Stanek, que é um dos principais nomes da harmônica no meio erudito no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Eu queria justamente começar a nossa conversa com o Stanek perguntando sobre isso. Zé, como é que foi o teu encontro com a música erudita? Oi, querido. Primeiro também, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. E o festival, você sabe que a gente é parceiro nesse festival desde o início, né? Então é sempre um prazer. Zé é pioneiro, nosso atleta. Enorme a gente poder estar junto. E mesmo que virtualmente, mas a gente estar junto é importante para nós, para desenvolvendo a nossa amizade e levar o nosso instrumento aí para onde precisa ir. Então, cara, na verdade é o seguinte, eu sempre ouvi muito música de concerto lá em casa, influência do papai e tal. Então a música de concerto era uma música que já me era cara, assim. Quando eu comecei a tocar, eu, claro, fui mais, nossa, que eu acho que a maioria das pessoas vão para música popular, e eu já fui mais para bossa nova, para o jazz também, que era uma coisa que eu curtia e tal. E aí aconteceu uma coisa, eu conheci o Paulo Rogério Viana, violonista, e que a gente começou a tocar umas coisas. E, na verdade, ele estava querendo vir para o lado popular. Só que eu comecei a ouvir ele tocar e falei assim, peraí, mas deixa eu ir para o teu lado também. E a gente começou a conversar nesse repertório, tanto que a gente gravou um disco, vinil ainda. É o teu primeiro disco, né? Foi, exatamente, com a obra do Tom, a obra do Jobim, que, na verdade, ela pode permear esse limite, ela está dentro desse limite da maneira como você encarar a obra do Tom. Você pode ir para a música de concerto, ou pode ir para a música popular. Assim, tem um conceito interessante que é a música elaborada, né? A música feita com erudição. Então, isso vale em qualquer estilo de música. Então, nesse momento, eu comecei a achar. Naquela época, o Maurício me mandou um cassete com o Larry Adler tocando. Foi mais ou menos tudo na mesma época. Maurício Enhorn. E aí eu ouvi o Larry Adler tocando e falei, nossa, o que é isso? Não tenho a menor ideia das possibilidades que o instrumento podia ter naquela época. E aí pronto, mordi a isca, e eu fui indo, e cada vez mais dentro de uma perspectiva da interpretação, do detalhe, enfim, é um pouco diferente a forma de abordar, mas é maravilhosa.
Pois bem, você tem uma aproximação muito grande com o repertório de Guerra Peixe e de Vila Lobos. Você tem Não, se Guerra destacado, você tem se apresentado, inclusive, em palcos internacionais. Queria depois que você falasse dessa experiência, levando a obra desses dois compositores brasileiros. O que é que te identifica mais? É a brasilidade da música deles? É a elaboração? O que é que te aproxima mais dessa música? sim, a gente pode incluir vários nomes aí, Radamés Inátali também, Radamés. ou Radamés, Guerra, em especial Vila, claro. Olha, como é que eu vou dizer? É a música nossa, né? É a nossa música, né? É a música que foi gerada, gerida dentro do nosso alcance. Então, é interessante tocar peças, outras peças. E eu toco bastante peças de autores estrangeiros. Mas, assim, quando eu vou me apresentar, e em especial fora, é sempre interessante levar a música brasileira, né? Mas sem nenhum fanismo, não. É só porque é o nosso trabalho, é o que a gente faz aqui. E é a música que realmente, assim, realmente é uma palavra meio forte, mas é uma música que toca muito e que a gente acaba tendo uma expressividade melhor pelo conhecimento do coração que a gente tem. Tudo bem, eu posso Mas, tocar uma peça de Bach, eu posso tocar um Mozart, mas o cara que nasceu lá vai tocar sempre com mais verdade. Não digo melhor ou pior, digo com pois mais é, verdade. tem um tom especial, uma afinação especial nessa verdade quando você toca Radamés, Vila ou Guerra Peixe. Enfim, não é isso. Você tem algum sentimento de, sei lá, um orgulho de ser brasileiro, de participar, de certa forma, da mesma história que participaram, que começaram aqueles artistas. Esse pertencimento, eu acho que é o que move muito trabalhar com os nossos autores. É esse pertencimento. E aí, o que aconteceu? Eu estava conversando até esses dias com um amigo, e ele falou, por que você não compõe e tal? Eu falei, olha, na verdade, quando eu penso na composição, ela passa muito mais por uma coisa racional do que intuitiva. Então, todas as vezes que eu comecei a querer mexer nisso, eu sempre achei muito mais cerebral. E aí fugi disso. Então, o que eu tento fazer? E tenho conseguido razoavelmente fazer com que autores conhecidos escrevam peças para a gente. Escrevam peças para criar essa poética de um repertório da música de concerto brasileira. Então, você tem o próprio Marlos Nobre dedicou uma peça para a gente. O Egberto Gismonti escreveu 2 peças, arranjos para gaita e cordas, maravilhoso. Edino Krieger também dedicou uma peça. E assim, hoje eu devo ter algo em torno de umas 30 peças dedicadas para a harmônica, com um repertório que ele vai se consolidando. Isso é que é importante. Não só resgatar. Especificamente para a gaita como instrumento solo, né? Exatamente, exatamente. Porque você pode fazer Aí uma a gente, transcrição. aí Desculpa, a a gente pode transcrição. voltar, Zé, àquela pergunta que eu não fiz. Como foi a tua aproximação, como foi o teu desembarque no mundo da harmônica, no mundo da gaita? Você sabe que eu me formei em engenharia, né? Sou engenheiro mecânico lá, tenho um diploma. Pelo menos não vou ficar em cadeira especial, né? Se bem que eu acho que quem tem diploma é que não devia ficar em cadeira especial. Mas, enfim. E eu passei, na época, eu passei para o segundo semestre, com a Faculdade Federal, aqui no Rio de Janeiro, só que no segundo semestre. Nesse momento, eu assisti um festival de jazz em São Paulo, mas chamado Montreux, é uma edição do jazz do Festival de São Paulo. E o Maurício, o Tuts, o show era do Tuts, e o Maurício fez uma participação. Então eu olhei aqueles caras tocando e falei assim, que troço interessante isso. Acho que, acho que eu vou querer tocar esse troço. E comecei a brincar no primeiro semestre da faculdade, ou seja, aos 18 anos. Quando eu me Deixa eu só formei. te perguntar uma coisa. Tem um vídeo, ou tem vários vídeos, do Maurício e do Tuts tocando juntos. Você vai encontrar isso no YouTube com facilidade. Será que um desses vídeos você está lá na plateia? Bom, isso não vai aparecer, eu nunca vi, mas é exatamente esse festival que eu estava lá. É exatamente esse festival. Então, aí eu voltei para o Rio e falei, vou começar a brincar com esse instrumento. E aí foi. Conheci um maestro que eu assim, tive um novo contato com ele agora, foi muito emocionante. O maestro Plotário, violinista, já aposentado, ele era funcionário
da Petrobras, e ele tocava um pouco. Então, foi ele que me deu os primeiros passos. E foi incrível porque acabou-se em 2022, quando eu fiz a excursão da OSESP para os Estados Unidos, eu toquei o concerto do Vila Lobos na excursão do OSESP tocando, pô. Tocar Vila Lobos com a OSESP, a principal orquestra do Brasil, no Carnegie Hall, quer dizer, foi uma coisa assim, um marco que eu vou ficar velhinho e falar, eu toquei, cara, já estou meio velhinho, mas quando eu ficar mais velhinho, vou ficar contando essa história. Mas o Clotário soube, e ele me ligou, cara. Ele achou meu telefone, que eu não lembro com quem, ele me ligou, cara. Eu chorava copiosamente. Então, o cara que me iniciou lá em 80, foi 80, 85, acho que não, 1980, por aí. Pô, me ligou, e ele emocionado, foi uma coisa muito bacana, como as pessoas passam por você e deixam esse rastro tão importante que às vezes não, que modifica a vida da gente. Se chegasse há bolinhas atrás, alguém para o José Stanek, de 18 anos, recém-aprovado no segundo semestre da Faculdade de Engenharia Mecânica, e dissesse, Zé, cara, esquece isso um pouquinho, vai tocar teu realejo Isso. e um dia vai tocar no Carnegie Hall. Você acreditaria? O menino de 18 anos acreditaria nisso? Claro que não, né? É claro que não. Né? Cara, e Então, como é a sensação de um músico brasileiro? É um músico do terceiro mundo, embora muito conectado com tudo que acontece, mas qual é a sensação de um artista que não está naqueles grandes circuitos entrar nesses palcos, se apresentar nesses palcos, acompanhando e acompanhado da Orquestra de São Paulo, da Sinfônica? cara, eu vou falar uma coisa que pode parecer como é que eu vou dizer? Meio bobo, Cabotinho? assim. Um pouco, é. Eu me sinto, sabe como? Absolutamente à vontade. Eu me sinto como se fala assim, cara, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu me sinto à vontade. Então, mas na boa, assim, sem nenhum, eu não tenho assim, chego ali, pô, tem 5.000 pessoas na minha frente, 120 pessoas atrás de mim, e eu solando, e eu estou ali realizando assim os maiores prazeres, os maiores sonhos, e muito à vontade. Muito à vontade. Agora você fala assim, fica nervoso? Puta, é nervoso pra caralho, né? Se não ficar também, não. Mas é ali que eu me sinto muito bem. Então, não é uma coisa que eu sofra com isso. Eu, pelo contrário, se eu pudesse, estaria todo dia lá fazendo esse som. Bom, aí entra mais um ponto que eu queria ver com você. Nós temos uma situação absolutamente nova hoje em dia. Absolutamente nova é um exagero meu, até porque já tem alguns anos que isso está acontecendo, que é a plataforma de streaming, as músicas que já não são mais músicas de CD, de LP. Você passou pelo LP, você passou pelo CD. Como é que está a tua integração nesse novo meio de distribuição de música? Então, eu gosto de brincar que eu chamo de streaming, né? Não de streaming. O streaming, cara, eu vou falar uma coisa meio forte, mas o streaming, são esses aplicativos. Eu gosto, assim, eu tenho dito muito isso, que isso é pior que a revolução industrial inglesa, onde as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. O streaming é tão abusivo quanto, porque não paga nada. Os caras de Uber ficam tendo que rodar, não sei, os entregadores do iFood se matam nas ruas, e a gente simplesmente fala assim: ah, que bom que a nossa música está no streaming. E os caras pagam 0,001 centavo sei lá, de que moeda é essa. Então, essa transformação, ela realmente possibilita muito contato com as pessoas, mas é uma inversão de valor absoluta. É uma inversão de valores. As pessoas acham que estão pagando R$ 18 por mês, ou sei lá quanto, e que a gente está recebendo. A gente não está recebendo. Então, para mim, essa é a pior modificação que hoje. De certo modo, você tem uma valorização, pelo menos me parece que tem uma valorização financeira do palco. No palco existe um retorno pecuniário, um retorno financeiro, me parece maior para o músico, né?
É mais ou menos, cara. Isso é aquela coisa que o cara chega para você e fala assim: olha, vai ser importante para sua carreira você aparecer nesse festival, então eu vou te pagar pouquinho. Ou então, olha, pô, vai lá no tal lugar que é importante para sua carreira. Não. A gente vai ficar aposentar com as pessoas dizendo que é importante para sua carreira. Não, a gente não tem que pagar pelo que a gente faz. E esse não pagamento está se tornando uma coisa normal. E aí, tudo bem. As pessoas podem. Claro que tem um lado positivo, as pessoas te ouvem, as pessoas te conhecem a longas distâncias e tal. Mas eu acho assim que é uma transformação sem volta. É uma transformação. Pois é, cara. E tem Mas é muito solução para isso? Tem uma solução que a gente possa discutir, ou pelo menos colocar no campo do debate, para se tratar desse tipo de relação, que é uma relação, da forma que você fala, abusiva? Não, esse debate ele já está acontecendo. Já tem outras redes que pagam melhor, já tem outros movimentos de pessoas que estão entendendo que isso é uma coisa extremamente abusiva. Então, mas, cara, não vai mudar, porque aquele esqueci o nome dele, desculpa, neurocientista brasileiro, super famoso, conhecido, ele deu uma entrevista falando sobre a inteligência artificial e que ele disse assim: a inteligência artificial nem é inteligência e nem é artificial, porque isso é um banco de dados monumental que codifica, que trabalha as informações. Então não tem inteligência nenhuma. E não tem nada de artificial, porque é produzida, desenvolvida, fabricada. Então não tem nada de. Sabe? Então, o que ele fala é o seguinte: que esses aplicativos trabalham com lucro absoluto. O que é o lucro absoluto? Custo zero. Então, se você pensar em Facebook, Instagram, todo o streaming trabalha com a ideia do lucro absoluto. Ou seja, eles não vão pagar. Não estão pagando, não vão pagar. Você fala assim, vou entrar no YouTube, que lá dá uma grana se você tiver tantos views. É um absurdo, é infinito. O que esses caras, você bota no ranking de empresas trilionárias, quadrilionárias, as empresas de petróleo estão embaixo, é um negócio maluco, não proposta da empresa de petróleo, mas... Então os caras estão faturando quadrilhões e não querem pagar. Descobriram uma forma de ganhar muito dinheiro pagando muito pouco dinheiro. Esse é o lucro absoluto. Agora, como é que a gente vai lutar contra isso? Vamos fazer nossos shows aqui, mostrando a nossa música. Quando você me falou em inteligência artificial, me veio logo a lembrança da inteligência natural. Você tem um trabalho didático, pedagógico, relacionado à música e, especificamente, à gaita. Eu te pergunto, como é que você está enxergando o engajamento, a participação da garotada, o interesse da garotada no instrumento, diante de toda essa mudança? Cara, hoje você escuta uma série de músicas que você não tem mais instrumento ali. Você tem um computador fazendo alguns barulhinhos de percussão, de pistão, alguma coisa assim, que eu nem sei o que é exatamente. E como é que está a cabeça dessa garotada que hoje está tendo acesso ao estudo da música? Olha, isso também é outro assunto assim de muita riqueza, para a gente poder falar horas sobre isso. Você vê que está tendo um movimento agora, no Rio de Janeiro agora, parece que eu vi, e ontem, que 3 escolas particulares proibiram o celular na sala de aula. As escolas municipais já não podem, já tem acho que uns 2 anos ou 1 ano. Agora as escolas municipais do Rio proibiram dentro da escola, porque nem no intervalo os meninos podem pegar o celular. E agora tem particulares que estão proibindo. Eu acho que os pais vão cair em cima, vai ser uma confusão danada, mas tomara que haja essa tendência de fazer com que as pessoas desenvolvam o seu cérebro, porque senão o cérebro não vai desenvolver. E não vai mesmo. E aí, aí tem 1000 teorias, então aquele não é o nosso caso aqui. Mas o que acontece é que quando você bota uma criança para tocar e ela faz som, cara, o mundo se ilumina. Eu, ano passado, tive 100 alunos, 30 alunos em cada escola municipal do Rio de Janeiro, tudo de 8 a 10 anos de idade. O mundo se ilumina, porque é a oportunidade que a gente dá para eles de realizar uma coisa que não é apertar um botão, desenvolver, ouvir, realizar. A música ela mexe muito com o teu interior.
com o teu inconsciente, com o teu subconsciente, o que quer que seja. E aí o resultado é maravilhoso. Pena que a gente não tem tanto tempo para trabalhar, mas são milhares de sementes que a gente vai plantando e que vai mostrando e fazendo com que as pessoas saibam ouvir música também. Eu, ano passado, foram 15 concertos didáticos, também nas escolas municipais do Rio de Janeiro, só tocando Tom Jobim. Eu estou falando, ó, Chega de Saudade, Chovendo na Roseira, aí tudo bem, Garota de Ipanema, claro, Corcovado, Samba da Nota Só. E assim, tudo bem, qual é a concessão que eu fiz, o que eu faço nesse momento? A música eu faço ela um pouquinho mais acelerada, para que haja um pouquinho mais de ritmo, e só. E não vou sair improvisando, né? Fazendo 3 coras de improviso. É só mais a disposição do tema, um pouquinho mais de andamento, para que fique um pouquinho mais ritmo. É a única concessão que eu faço. As crianças, impressionante o resultado. Chega de Saudade tem uma melodia complexa. Chovendo na Roseira. Cara, é um negócio assim. E aí eu boto as crianças para fazer assim, ó, e fica todo mundo bailando. É incrível. Então, é um trabalho nosso de formiguinha sempre, para mostrar a capacidade que eles próprios têm de fazer uma coisa muito mais bonita. É isso. Você trabalhar com o popular, eu diria que bossa nova é música muito popular. Isso aí te dá um acesso maior? Como é que é esse processo aí, Zé? Olha, na verdade é o seguinte, na minha trilha artística e desses anos todos, já foram quase, acho que eu já passei de 40, nem comemorei os 40, tem que fazer a conta aqui. Eu sempre tive a oportunidade de tocar muito o que eu gosto. Sempre. Sempre. Assim, posso dizer que um percentual muito baixo da minha realização artística foi de tocar coisas que eu não gosto. Então, sempre gostei muito de bossa nova. Sempre gostei muito da música popular. Então, eu tenho um trabalho hoje que foi na época que todo mundo fez 80 anos, né? Gil, Caetano, Edu Lobo, todo mundo fez 80 anos. Aí eu fiz um show em homenagem aos oitentões e tal. Eu me diverti muito com isso. E a bossa é uma coisa muito particular para mim. Como é Piazzolla, né? Piazzolla, para mim, também é um autor Pois que é, me eu queria muito. saber também como foi o teu encontro com o Piazzolla, que eu tive a oportunidade de ver você interpretando Piazzolla em 2 ou 3 ocasiões, e eu fiquei bastante impressionado, fiquei encantado mesmo com aquilo. Foi com o O trio Harmonitango. Harmonitango. Harmonitango, você fez com aquele trio aqui em Fortaleza, não me lembro exatamente como, fez, se a memória não me falha, com Kainan Cavalcante. E eu te Também, pergunto, também. como é que foi o teu encontro com o tango, com o Piazzolla, com a música do Piazzolla? Piazzolla, na verdade, ele está ele pegou uma música muito tradicional, que é o tango, e fez a música dele, transformou a música dele. E, basicamente, ele faz uma coisa que ele modifica a subdivisão do tango. Então, ele passa a fazer uma música com um ritmo diferente, mas com um embasamento da música elaborada muito grande. Então, você tem, por exemplo, você tem fugas incríveis dentro da música do Piazzolla. Você tem harmonias que não perdem a sua estrutura do tango, mas elas passeiam por estruturas melódicas e harmônicas incríveis. Então, é uma música muito elaborada, com um calor incrível da música tradicional. Então, e é interessante a gente pensar que tanto o novo tango quanto a bossa nova surgiram mais ou menos na mesma época. O disco do octeto do Piazzolla foi no mesmo ano do Canção do Amor Demais. Mesmo ano. A diferença é que aqui no Brasil teve um alcance muito maior e uma aceitação muito maior e veio um monte de gente junto. Na Argentina ficou só o Piazzolla mesmo. Agora não, agora uns 15 anos para cá, tem uma gente jovem lá, uma garotada, fazendo música muito interessante, que não só do tango tradicional, mas da música elaborada, né? Da música feita com erudição. A música de Piazzolla tem muita erudição. Agora, tem uma similitude muito grande com a gente, Franco que é o Luciani, soprar e Franco o Luciani é sopro. um artista muito interessante de se ouvir, né?
que é? Desculpa. Franco Luciani. Sim, sim, toca muito bem. Ele é incrível. E também tem essa vivência forte. Afinal de contas, ele é de lá. Então, agora, a similitude, porque a gente tem os três instrumentos das paletas livres, né? Nós somos as paletas livres, que é a harmônica, a gaita, o bandoneon e o acordeon, né? Porque não é paleta friccionada, ou como é que chama? Não, me fugiu, não é friccionada, é tocada. Me fugiu aqui. Do saxofone, do oboé, da clarineta, que você pressiona a paleta. A nossa não é paleta. A propósito disso, eu me lembro também que o Yo-Yo Ma, ele fez um disco super inteligente, super interessante, muito gostoso de se ouvir, tocando lá o violoncelo dele, mostrando a música do Piazzolla por outra perspectiva, pela perspectiva do violoncelo, e fez um trabalho assim, foi super bem divulgado, foi um trabalho que foi bem exposto mundialmente. É incrível, porque ele é de uma excepcionalidade, e gravou também um só com músicas brasileiras, e ele faz concertos com world music, é um cara incrível. Você vê as palestras dele, realmente é um cara muito, muito dedicado a fazer música. Isso que é bacana. Cara, e a propósito da internacionalização, você hoje está como endorser de uma indústria asiática, uma fábrica de gaitas. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, até porque eu sei, muitos de nós sabemos que você foi endorser durante muitos anos de harmônica brasileira, né? Como é que é? Eu não quero nem que você, nem ser deselegante de pedir que você faça uma comparação entre os instrumentos, mas entre momentos. Você tem hoje um momento tecnológico bem diferente de um momento passado. Não, eu falo isso com muita naturalidade, porque eu vou fazendo as coisas e sou sempre muito claro. Assim, acho que porque a gente dá aula, né? Sei lá, a gente gosta de formalizar muito conceito. Eu comecei a tocar com Hohner. E a Hohner, naquela época, não sei atualmente como é que está, era uma dificuldade. Você tinha que ter gaitas para tirar a peça, canibalizar para consertar outras. Isso era uma coisa muito chata. Aí, naquela época, a Hering estava passando por uma grande transformação. O nosso amigo Jefferson Gonçalves estava trabalhando com eles, me apresentou a turma lá, e aí passei a trabalhar com eles. Na perspectiva do desenvolvimento de um instrumento mais qualidade. Então, eu acho que eu tentei, pelo menos, ajudar de dizer o que eu achava disso, achava daquilo e tal. Quando foi passado, sei lá, 10, 15 anos, quer dizer, eu trabalhei bastante com a Hering. E engraçado, que, assim, só um parênteses, como eu às vezes ouço gravações antigas, que eu estou tocando com o Rony, ou estou tocando com o Eric, eu olho assim e falo assim, gente, o som todo já estava ali, né? É curioso, né? Não é que não faça diferença, mas é você que está tocando ali, né? Então eu me reconheço muito independente do instrumento. Quando eu vi a Suzuki lançou uma gaita e eu olhei assim, achei interessante, comprei. Chegou em casa sem imposto. Quando eu fui tocar na Suzuki, eu, na mesma hora, mandei uma mensagem para o Alberto: olha, muito obrigado por tudo, mas eu mudei o instrumento. E passei para a Suzuki. E fiquei na Suzuki um bom tempo. Aí um outro amigo, o Ivan Márcio, lá de São Paulo, me mandou uma mensagem: então, olha, você tem que testar essa gaita, não sei o que e tal, blá, 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 blá. E aí falou com o pessoal lá da East Stop, chinesa, e eles me mandaram os 3 modelos principais dele. Se eu não me engano, só te interromper rapidamente, o Brendan Powell está fazendo trabalhos com a East Stop, né? Isso, eu acho que ele agora está. O Brendan Powell já fez trabalho também com todo mundo, né? Pois é. Ele é um cara completamente doido, ele inventa umas gaitas de 3 andares, 4 chaves. Eu admiro ele muito. E eu só faço uma modificaçãozinha na minha gaita e estou satisfeito. O Ivan me falou isso, o pessoal mandou a gaita. Então, o que acontece? Qual foi o meu objetivo de trabalhar com eles e estou muito satisfeito? Eles conseguem fazer um instrumento de excelente qualidade. A estrutura é muito próxima, muito parecida, todo o desenho formado com a Suzuki. Eu não sei quem fabrica para quem, mas tem coisas que são muito parecidas.
num preço, cara, imbatível. Então, aí você fala, outro dia eu peguei minhas Suzukis e fiquei tocando, falei, pô, a gaita é ótimo e tal. Mas me interessa, nesse trabalho nosso pela harmônica, me interessa ter um instrumento no Brasil a um preço muito acessível e de qualidade altíssima. Então, por isso é que eu aceitei trabalhar com eles, estou muito satisfeito, porque tem um apoio nesse sentido, não para mim, porque se eu quiser comprar gaita, compro. Não é questão de ter o apoio, de ter o instrumento, não. É de entender, nesse momento, a gente tem um instrumento de boa qualidade, altíssima qualidade, e a preços absolutamente compatíveis com o nosso mercado. Então, e as pessoas que têm me falado têm ficado satisfeitas também. Então, acho que basicamente é essa a ideia. Agora, eu também sou muito livre nesse sentido. Se daqui a pouquinho vem um outro fabricante e faz uma gaita completamente diferente, que você vira de cabeça para baixo, eu vou falar, olha, muito obrigado por tudo. Para mim, o principal é a minha realização. Eu toquei esse turnê com o Zé, eu toquei com esse solo de titânio, com corpo de titânio. E ela tem uma projeção de som tão legal que eu toco com o microfone longe. Eu não seguro o microfone na mão. Agora Então, tem gaitas eletrônicas e tal, com um bocado de recursos, essas que o Brenda tem feito também. Então, e eles fizeram agora, finalmente fizeram a gaita que eu uso na minha afinação, né? Que eles chamaram de C6, porque eu tenho um Lá soprado. Um Lá soprado e um Si bemol soprado, né? Que me possibilita muito jogo de articulação, né? Para mim isso é muito importante. Já há muito tempo que eu uso a gaita nessa afinação. Só que eu fazia, né? Aí agora acabei de receber as placas deles nessa afinação, ainda não tive tempo de montar. Zé, agora eu queria conversar contigo também um outro aspecto que é o diálogo musical, o diálogo artístico. A gente, agora, ao longo da nossa conversa, fez referência a vários nomes, ao Jefferson, ao Maurício, ao Larry Adler, que nem do teu meio foi. Mas eu te pergunto, cara, como é que estão os diálogos hoje entre os gaitistas? Como é que está a possibilidade de discutir o instrumento, discutir a didática do instrumento, a qualidade e a qualificação do artista? Muito boa questão. A gente pode podemos falar lá de Curitiba, do Ronald, podemos falar do Bené, do Pablo, do Gabriel. Aí tem uma quantidade enorme de amigos que estão por aí fazendo música. O que eu acho é o seguinte, o Edu da Gaita, não podemos deixar de mencionar, enfim, eu não vou. Chega que eu já deixei de falar um monte de nome aqui. Então, o que eu acho é o seguinte, eu sempre me preocupei, naturalmente, de ter. Pô, Rildo não posso deixar de falar. Eu sempre me preocupei, naturalmente, de juntar. Isso é uma coisa minha. Então, a pessoa chega no Rio, está fazendo isso aqui. Eu tenho uma coisa chata de que quando eu descubro uma coisa, eu boto no grupo: olha, gente, aconteceu isso, fiz aquilo e tal. Mas, assim, gosto de fazer isso. Então, e nós tivemos um momento muito interessante, muito ruim por um lado, e alguma coisa de bom a gente tem que tirar disso, foi a pandemia. Durante a pandemia, a gente acabou tendo um espaço de tempo forçado para falar com as pessoas, mesmo que distantes. Então, a partir da pandemia, teve uma ajuda, a gente se ajudou, a gente participou de um festival com vários participantes, assim, tinham 600 pessoas inscritas. Isso é um festival lá de Natal, que foi quem organizou isso, assim, a parte de gaita, foi o Pablo, lá de Brasília e tal. E aí, nesse momento, teve Pablo Fagundes. Isso. Teve uma junção muito forte. E eu acho que essa junção ficou. Então, eu acho que esse diálogo está muito aberto. E eu sou um cara que assim, faço questão de ter esse diálogo. E eu acho que isso é muito positivo. Então, a gente começa... É bom saber o que os amigos estão fazendo, como estão fazendo, qual é o caminho que cada um está seguindo e tal. Então, eu acho que esse diálogo se abriu muito. Numa época mais para trás, onde você pensar Rildo, Maurício, eu começando e Flávio Guimarães, numa segunda leva, éramos nós quatro, assim, com algum...
eu digo assim com alguma projeção, trabalhando, mais atuante. Aí você tinha o Omar Zá, você tinha o próprio Ronald de Curitiba, né? Que já estava num circuito menos próximo, né? O circuito, vamos dizer assim, São Paulo, Rio de Janeiro, estavam vocês, e eles já estavam mais afastados um pouco. Aliás, o É. Omar não, né? Oi? O Omar não, o Omar. Não, mais São Paulo. Não, porque aqui era Rio e Maurício no Rio, e eu, nós 4 aqui no Rio, né? Então, a gente. E o contato entre a gente não era um contato muito. Não é como é hoje, era um contato diferente. Por tudo, pela época, pelos interesses, por tudo. E agora não, agora a gente tem contato com gente do Brasil inteiro, tem um grupo, com todo mundo nesse grupo que ficou desse festival. Então, alguém tem uma novidade, a gente bota lá. Acontece quando eu comecei a trabalhar com a gaita, eu coloquei lá, dei informação. Teve uma coisa interessante também na pandemia, que eu mudei, depois de, sei lá, 30 e blau anos tocando de um jeito, eu mudei a minha embocadura e a gente começou a desenvolver isso, estudos dentro desse grupo. O Vitor, eu e o Vitor é que fomos realmente em frente na mudança da embocadura. Vitor Lopes lá, o Chorão lá de São Paulo. Que amanhã estaremos conversando com o Vitor Lopes. Já deixo aqui o pessoal que está acompanhando o Fórum Harmônicas 2024 avisado. Amanhã tem Vitor Lopes e a gente em seguida vai ter Chime Monzon. Estaremos forçando aqui o nosso espanhol para falar um pouquinho com a Chime, mas é sempre muito importante a gente ampliar a participação. Claro. E a gente encerra com Natanael Pereira, Natan, tocando aqui em Fortaleza, fazendo um showzinho para encerrar o nosso Fórum Harmônicas. E eu queria, Zé, fazer aqui um testemunho sobre a importância do diálogo musical. Nós iniciamos em 2005, eu, o Diogo Farias e o Luiz Carlos de Carvalho, que nem gaitista é, mas é um apreciador do instrumento há muito tempo, e nós iniciamos o Fórum Harmônicas, e nós tivemos um cuidado muito grande, e um prazer, a gente percebeu depois, muito grande, de permitir que crianças, adolescentes e curiosos do instrumento, pessoas que não tocam profissionalmente, se aproximassem para conhecer vocês, para ouvir vocês, para aprender técnicas com vocês. E isso talvez tenha sido uma das coisas mais ricas que nós pudemos encontrar, que foi, eu diria, a democratização da gaita, o diálogo por intermédio da gaita, o sopro e o aspiro do instrumento da vida mesmo, né? Da vida que passa por meio da gaita. E esse é um testemunho que eu acho importante fazer aqui. Claro. Não, esses encontros, eu acho que ficou assim, de gaita mesmo, só de harmônica, acho que esse festival foi o primeiro que eu participei. E foi um marco, realmente foi um marco, de encontrar todo mundo lá naquele hotel meio afastadão, lá, muito engraçado, a gente ia para aquele hotel. Alcatraz, a fuga impossível. Exatamente. Então, e a partir daí, outros festivais. A gente promoveu 2 festivais aqui no Rio também, de encontros. E é isso, o festival são encontros, onde a gente traz o público para conhecer o nosso trabalho. A gente fez um show aqui no Rio, que eu chamei umas pessoas e falei assim, gente, eu não podia imaginar que a gaita tinha isso, cada um tocando seu estilo. Então, é isso, mostrar para as pessoas todas essas possibilidades, todas essas variáveis, e nos encontrarmos e trocarmos as informações. Você falou uma coisa que eu gosto muito de falar. O cuidado que a gente teve no Fórum Harmônicas foi exatamente esse, de mostrar a pluralidade, a diversidade desse instrumento, que é um instrumento que aparece. Isso aqui é uma Hohner de 8 orifícios. Então, a gaita Paravá para Butiqui. E ela está em tantos formatos e está se desenvolvendo tanto e tem se apresentado de uma forma tão expressiva que a gente julgou que aquilo ali não seria um festival de blues, não seria um festival de rock, nada de música nordestina, seria um festival de harmônicas com toda a possibilidade que a harmônica apresenta. Isso mesmo. Você falou uma coisa que eu também falo muito disso, é do sopro e do aspiro, né? Então, eu acho que a gaita ela tem uma coisa muito peculiar. Até onde eu sei, é o único instrumento que você aspira. Não conheço outro instrumento que você aspire também. Mas, então, o que eu gosto de dizer é que quando a gente toca, a gente traz a música para dentro da gente, de forma literal.
Isso é muito visceral, isso transmite muito a maneira da gente tocar, porque a gente não só dá a música, a gente puxa o ar, puxa a música para dentro da gente, transforma ela e devolve. Então, eu acho que isso é uma alusão que é muito bonita, que só o nosso instrumento possibilita. Compartilhamento. José Stanek, meu querido amigo José Stanek, quero muito lhe agradecer essa participação, mais essa participação no Fórum Harmônicas Brasil. É a terceira, né, Zé? Já pode pedir música. Agora eles inventaram, quando o cara faz 3 gols, agora inventaram o nome. Nem sei que nem fizeram. Cara, então a gente quer muito agradecer a tua participação. Hoje a gente contava inicialmente com a participação do Jefferson Gonçalves, por problemas técnicos, ele não pôde participar, e esse papo ficou aqui restrito, mas muito bom, entre eu e o Zé Stanek, e a gente agradece a presença de todos e convida mais uma vez para os próximos episódios do Fórum Harmônicas Brasil 2024. A gente tem ainda Vitor Lopes, Chime Monzon e Natanael Pereira. Maravilha, querido. Eu que agradeço. Você sabe que a gente está junto sempre. Tudo isso que a gente falou hoje, essa importância de estar junto, de desenvolver. Porque, cara, por dinheiro a gente não está aqui. Então, é por prazer, por querer e por amar esse instrumento. Com certeza. Obrigado, Zé, mais uma vez. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Valeu. Lembrando aqui, mais uma vez ainda, a gente tem o apoio do Rony Rocha, o apoio técnico do Rony Rocha. A gente tem o patrocínio do governo do estado do Ceará, do Cantina Pet e do portal Investe Nordeste. Todo mundo junto acompanhando aqui esse nosso trabalho. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.